Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A questão das apostas online de cota fixa no Brasil se transformou num dos problemas mais graves que nós estamos atravessando. Graves e urgentes, que envolve direito do consumidor, saúde pública, regulação digital e economia. O Brasil conta com quase 190 plataformas online autorizadas a operar legalmente, as que utilizam o domínio .bet.br, sem contar as demais que atuam na ilegalidade. E é o quinto maior mercado global de apostas, movimentando dezenas de bilhões de reais a cada ano. Só durante a Copa do Mundo de 2026, que ainda não terminou, os brasileiros transferiram mais de 648 milhões de reais, apenas nas plataformas regulamentadas. Para tratar desse assunto super atual e, como eu disse, muito grave, a minha convidada de hoje é a advogada Flávia Lira, que é diretora de Estudos e Pesquisas do PROCON do Rio de Janeiro, PROCON estadual, é mestranda em Inovação e Propriedade Intelectual no INPI, especialista em Direito do Consumidor, Direito Constitucional e em Regulação, professora também da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a nossa entrevista, a sua entrevista, lembrando um pouco dos antecedentes, assim, como é que nós chegamos até aqui, né? Em 2018, foi aprovada a criação das casas de apostas online sem que houvesse regulamentação alguma, né? Veio a pandemia, esse problema se intensificou com o isolamento social e somente em 2023, quer dizer, 5 anos depois, 5 anos de uma total terra sem lei, né, podemos dizer assim, veio a Lei 14.790 e o mercado passou a ser controlado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Então, a minha pergunta para você é: a regulamentação atual é suficiente para enfrentar o poder das bets e desdobramento disso? É possível botar o gênio dentro da garrafa? Nossa, antes de mais nada, antes de responder essa pergunta que dá uma dissertação, para mim é uma honra estar ao seu lado, eu sou muito sua fã do seu trabalho, especialmente na área do direito do consumidor, então estar aqui para conversar sobre esse assunto tão atual e que nos move tanto enquanto trabalho de PROCON, de SEDCOM, para mim é uma honra. Vamos lá, essa pergunta é uma pergunta bem difícil de responder e não há uma resposta perfeita ou fixa, Heloísa. Realmente a regulação demorou muito para chegar aqui até o Brasil e por conta disso, por conta desse gap de 5 anos, realmente essa regulação ainda deixa a desejar se formos colocar o foco no consumidor. Então, realmente é necessário que haja um esforço conjunto de vários órgãos, não somente da SPA, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, mas também de todos os órgãos de defesa do consumidor, e digo mais, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para suprir essa ausência regulatória que a gente ainda tem hoje. E especialmente toco muito nisso, e é bom a gente já começar tocando nisso, em relação ao mercado publicitário e à publicidade voltada a esse consumidor, ao apostador consumidor. Então, hoje, realmente, ainda necessitamos ter um olhar mais cuidadoso a esse ponto. Então, já respondo inicialmente que é uma regulação que ainda precisa ser mais desenvolvida e aprofundada. Sim, alguns aspectos já foram tratados, né? Já existe proibição para menores, usuários beneficiários do Bolsa Família. O que mais? Quais foram os outros assuntos que já foram tratados por essas regras? Pontualmente, Heloísa, o fato de haver uma exigência de que todas as casas de apostas tenham sede fixa no Brasil já é muito positivo. E trazendo uma experiência que nós tivemos desde 2018. Então, como esse mercado já existe, é um mercado já fortalecido no Brasil, como você bem colocou, em 2026 o Brasil é o 5º mercado global, isso nós já recebemos essa demanda no PROCON do Estado do Rio de Janeiro já desde 2018. E lá atrás nós tínhamos muita dificuldade, para você ter uma ideia, por exemplo, para notificar
essas casas de apostas. Elas não tinham sede aqui no Brasil, tinham sede no exterior, e muitas vezes em Curaçao, em ambientes que nós não tínhamos esse contato para encaminharmos as nossas notificações. Então, nós já recebíamos algumas reclamações pontuais de consumidores apostadores que não conseguiam acessar em sua totalidade, ou não conseguiam receber o prêmio. E, quando nós tentávamos, então, notificar essas casas de apostas, não conseguíamos, porque elas não tinham sede no Brasil. Então, esse ponto, realmente houve um auxílio, um avanço muito positivo para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E essa é clientela do PROCON? Quer dizer, o PROCON recebe muitos apostadores que venham trazer suas reclamações individuais? Infelizmente, gostaríamos que tivesse um acesso maior desses apostadores. Mas estamos trabalhando para isso, Luísa, mas nós identificamos, então, desde 2018, uma questão muito pontual em relação a esse apostador não se reconhecer como consumidor. E isso pode parecer simples, especialmente para quem já é do Sistema Nacional, mas para aquele apostador que muitas das vezes utiliza o telefone e recorrentemente aposta, isso faz muita diferença. Porque, ao não se reconhecer como consumidor, ele não entende que há um Código de Defesa do Consumidor que o protege. E mais, que há todo um sistema para apoiá-lo, para defendê-lo. Então, desde 2018, nós recebemos reclamações ou denúncias, mas ainda em menor número. Isso no país todo. Há alguns anos, a gente vem conversando com o PROCON de São Paulo. Então, veja, os dois maiores PROCONs do país, tanto Rio de Janeiro e São Paulo, ainda há uma demanda baixa em relação aos outros mercados. Então, nós recebemos ainda hoje, 2026, um número muito abaixo de denúncias e reclamações, considerando esse número de apostas e absurdo, né? O volume absurdo que a gente tem hoje, especialmente nesse momento de Copa. O nosso número de reclamações e denúncias ainda é muito baixo. E quais são os casos mais frequentes? Mais frequentes é aquele consumidor que não consegue ter o acesso pleno da plataforma, que não consegue receber o seu prêmio quando ele, enfim, ganha, né? E aquele consumidor que confunde uma plataforma que é autorizada pela SPA ou pela Lotterj por uma outra que não é. Então, a gente ainda tem realmente essa dificuldade. Hoje, no país, a SPA é o órgão federal que tem essa competência de autorização nacionalmente, mas no estado do Rio de Janeiro, a Lotterj também. E fica realmente, às vezes, uma dúvida para o consumidor apostador se aquele site que ele está utilizando, aquela plataforma que ele baixou no seu smartphone, é uma plataforma autorizada. Por vezes é difícil esse consumidor identificar. Então, às vezes, ele aciona o PROCON também para poder tirar essa dúvida. Você é educadora financeira comportamental. Faltou dizer isso do seu currículo, que eu tive que resumir. Vamos falar sobre esse comportamento do jogador, né? Hoje se fala muito em ludopatia, né? Como um dos efeitos graves e, né, perversos desse fenômeno. O jogador é vulnerável em que aspectos? Em vários aspectos, Heloísa. Não somente o econômico, mas no país isso é um ponto muito importante. Se a gente considerar a nossa situação financeira econômica, mas também no aspecto comportamental. O que nos chama muito a atenção é, especialmente, as classes sociais mais vulneráveis economicamente utilizarem apostas, tanto em cota fixa quanto nesses jogos como o Tigrinho, e entenderem, infelizmente, como uma renda complementar ou como um investimento. Então, o nosso trabalho e o trabalho do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como um todo é levar essa educação para esse consumidor que está na ponta ali, que realmente hoje está abrindo um aplicativo para tentar buscar uma renda, às vezes para pagar uma conta que está em atraso ou uma fatura do cartão de crédito que está a vencer. Isso é muito preocupante hoje no país. Então, esse apostador, ele não utiliza, infelizmente, esse meio de que deveria ser ou seria voltado ao seu entretenimento pontual ali, de um fim de semana, mas ele utiliza para complementar ou tentar complementar uma renda. Isso é muito perigoso. Especialmente para aquelas classes que, infelizmente, estão muito mais vulneráveis
financeiramente e que não possuem educação financeira. Então, esse ponto é muito preocupante, e a questão comportamental, porque temos estudado que essas plataformas se utilizam de mecanismos digitais que tendem a induzir a esse apostador e esse consumidor a ficar cada vez mais tempo apostando. Hoje há ferramentas, por exemplo, da autoexclusão, que é uma ferramenta importante para esse consumidor que consegue entender que já não é mais o momento de continuar a aposta. Como é que funciona? Explica para o nosso público. Importantíssimo. O governo federal, através da SPA, a Secretaria de Prêmios e Apostas, mantém uma plataforma chamada Plataforma de Autoexclusão. É fácil acesso, só digitar ali no seu buscador autoexclusão apostas. Já a primeira opção é a opção já da SPA. É necessário ter um cadastro no Gov.br, como os outros acessos a serviços federais, mas não é difícil. O consumidor, o apostador, ele acessa essa plataforma, já vai estar logado através do seu CPF no Gov.br, então aciona ali algumas janelas, algumas opções que ele pode escolher o tempo em que ele fica afastado das plataformas de aposta. Esse sistema automaticamente vai encaminhar mensagem para essas plataformas e vai bloquear o acesso desse apostador. Pode ser por dias, meses, semanas, meses ou tempo indefinido. E ele vai indicar isso. O que é importante, essa plataforma de autoexclusão, Heloísa, não é apenas para aquele apostador que já tem um cadastro ou que pode estar em vias de uma ludopatia, não, mas para qualquer cidadão. Eu, por exemplo, que nunca apostei, nunca acessei a plataforma, já fiz a solicitação de autoexclusão e super indico para todo mundo que estiver assistindo, porque pode ser também uma forma de proteger os seus dados pessoais. Então, pode proteger o teu CPF a uma tentativa de golpe, indevida, por exemplo, a utilização indevida. Então, eu e minha família já fizemos esse cadastro na autoexclusão dessa ferramenta do governo federal para evitar mesmo a utilização indevida do nosso CPF. Super indico. Muito bom. Essa questão, você já mencionou aí o tigrinho, né? Há várias campanhas de esclarecimento, né? Na internet, a gente encontra até com facilidade, denunciando, quer dizer, esclarecendo, né, sobre os riscos das apostas online. Bloque do Tigrinho, por isso é que eu me lembrei imediatamente, é uma delas, né? bloquedotigrinho.com.br, um movimento que está ganhando corpo, né, nesse sentido de levar informação, de educar, né, as pessoas e alertar para esse problema. Tem um outro desafio contra bets, que premia melhores mensagens, enfim, pessoas que queiram contribuir nessa campanha. Na sua opinião, o caminho é esse? É a educação? E o que o PROCON tem feito nesse sentido? Entendo que há dois caminhos. Nesse momento, o caminho da educação para o consumo e o caminho da fiscalização. O caminho para a educação do consumo é aquele que vai atingir diretamente o consumidor, o apostador. Então, ele vai poder compreender, ainda que haja uma assimetria informacional muito grande nessas plataformas digitais, porque esse consumidor talvez não entenda a forma como as odds ocorrem, não entenda, por exemplo, como distinguir numa campanha publicitária uma possível abusividade. Então, há uma assimetria informacional nisso e que estamos tentando trabalhar nesse momento, mas é necessário mesmo que haja uma campanha de todo o sistema nacional buscando levar a educação para o consumo, para esse apostador. Para que, primeiro, ele entenda que ele é o consumidor, como a gente comentou aqui, que há todo um código que o protege. Então, ainda que a gente tenha passado por esse momento de 5 anos sem uma regulamentação nacional, mas o CDC, ele é a base, né? Então, ele já protege o consumidor desde sempre, desde a década de 90. Então, realmente, a educação para o consumo vai trabalhar nesse ponto, e especialmente a questão comportamental também, dele entender que não é um investimento, que não é uma complementação de renda e que, principalmente, é um jogo de azar. Se fosse bom, não teria esse nome, exatamente, né? Seria jogo de sorte. É. E a gente sabe que esse assunto, né, Flávia, se conecta com outros
que também são tratados pelo direito do consumidor. O primeiro deles é o superendividamento. Totalmente. Então, eu já ouvi essa crítica, inclusive de agentes públicos, né, que são falas públicas, né, que a gente pode procurar aí, vamos nos lembrar, né, de governos anteriores, inclusive, dizendo, não, o cara quer apostar, o problema é dele, deixa ele apostar. Mas não é assim, porque isso tem um impacto que transcende a órbita individual. Exatamente. Você acha que isso está claro para a sociedade, de uma maneira geral? Infelizmente não, Heloísa. Eu acho que a gente precisa ainda falar muito, trazer luz para esse assunto. Ainda é uma caixa fechada para a sociedade. Às vezes discutimos entre nós mesmos, entre o sistema, mas precisa chegar esse debate até a sociedade. Essas campanhas que você bem citou são um pontapé. Realmente, ali, a partir dali, especialmente nesse momento de Copa do Mundo, a sociedade começou a discutir, verificar, será que não é um excesso? Será que não está tendo tanta publicidade ou um excesso ali de induzir esse consumidor ao jogo? Hoje, quando a gente utiliza, por exemplo, o transporte público, em vários locais, há publicidade aberta, e indicando, inclusive, que, por exemplo, nesse momento de jogo do Brasil, ou nesse momento da Copa, os ganhos são duplicados. Hoje, assistir um jogo de futebol, tirando a Copa do Mundo, por exemplo, o nosso campeonato nacional é patrocinado por várias bets, leva o nome, né? Então, realmente, isso chega muito facilmente. E o foco principal é para aquela população que está em vulnerabilidade econômica e, mais ainda, Luísa, muito mais preocupante, aquele hipervulnerável, o jovem, o adolescente, a criança, que vai a um estádio, às vezes, acompanhada dos pais e da família, e o seu time está ali patrocinado, a camisa, o estádio todo realmente está ali. Então, a criança fica imersa a essa publicidade e não consegue distinguir o que é uma indicação para ela, o que não é. Então, ainda que haja uma regulamentação da SPA, um cuidado do governo em dizer, olha, não pode haver uma publicidade dirigida à criança, mas quando ela vai num estádio, ou quando anda numa praça pública ou num transporte público, está ali exposto. Quando ela vê uma live de um atleta que ela gosta, segue, também está aberto. Então, a gente tem essa preocupação e hoje, cada vez mais, a gente tem muito levantado essa questão em relação à publicidade abusiva para esses hipervulneráveis. Você chegou no ponto que eu queria trazer. Falando de Copa do Mundo, não podemos deixar de falar, porque eu acho que esse assunto a gente vai tratar antes e depois da Copa de 2026, porque houve um crescimento exponencial e uma mudança, né, está sendo observada na forma de fazer essa publicidade, né? Porque antes a publicidade aparecia no intervalo, no canto, agora ela faz parte da mensagem, né? Então vimos exemplos aí, a Cazé TV, que começou a inserir, né, na própria narração do jogo as referências, as odds, e os seus comentaristas se tornaram garotos propaganda. Como é que nós vamos contornar isso? Quer dizer, contornar não, melhor dizendo, enfrentar, porque não quero te ouvir, mas me parece que há uma violação a um dever de identificação da mensagem publicitária. E isso é muito perigoso. Sim, totalmente, Luiz, muito perigoso. Porque quando o consumidor não consegue identificar, ele não sabe o que é publicidade. Não filtra. Não consegue. E especialmente aquele jovem adolescente que está ainda formando toda a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade também de entender financeiramente ali o seu contexto, o seu meio. Então, há uma dificuldade dele entender e compreender até que ponto isso daqui é uma publicidade, até que ponto é um comentário do jogo e até que ponto isso é uma indução para aquele apostador. E até que ponto isso também pode indicar um ganho fácil, rápido, uma complementação de renda, como a gente comentou, isso é muito perigoso. Então, a gente precisa realmente levar à população essa informação muito pontual. Olha, realmente é preciso que haja essa divisão e que o consumidor entenda até onde é uma publicidade e que é permitida no Brasil ainda, e até que ponto é uma indicação ou uma indução daquele comentarista. Sim. E a lei do consumidor, o código, né, prevê induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde e segurança, que é exatamente a hipótese. Exatamente. Né? Porque as consequências em relação à saúde mental também já estão se manifestando. Totalmente.
O governo federal a todo momento vem indicando que essa plataforma, por exemplo, de autoexclusão, vem recebendo um número maior de adesões. Eu ia te perguntar isso e depois o assunto seguiu. Tem tido adesão? Tem tido adesão, tem tido adesão. Ainda que para um apostador em estado de ludopatia, veja, um estado de vício, há estudos científicos, Heloísa, que indicam que um apostador que já esteja em estágio avançado de ludopatia, realmente a área cerebral atingida é a mesma do vício em cocaína. Então, esse apostador vai ter uma maior dificuldade em entender o momento de solicitar autoexclusão. É preciso que ele seja acompanhado por profissionais, pela família. Às vezes até a família não consegue identificar essa ludopatia. Às vezes realmente é um externo ou um órgão de proteção que consegue identificar essa situação, mas ainda assim, veja, ainda que haja essa dificuldade mesmo comportamental e cognitiva dele se entender enquanto ludopata, o índice de adesões a essa plataforma vem crescendo. Que maravilha, isso é uma boa notícia. Uma boa notícia. Agora, me parece, eu li isso em alguma parte, que a naturalização desse comportamento torna a aposta parte do entretenimento. Quer dizer, não basta só assistir o jogo de futebol, é preciso participar, entre muitas aspas, apostando não só, né, no resultado do jogo, como em lances da partida. Exatamente. Né? Então, essa naturalização, como é que pode ser combatida? A não ser por uma reprovação social. Questões comportamentais, né? Ou seja, há todo um mercado, um negócio, um modelo de negócio que a gente conhece, né, que é utilizado para indicar a esse apostador, esse consumidor, especialmente os jovens, olha, jogue porque é natural. E realmente, hoje em dia, assistir uma partida de futebol é muito diferente de há 10 anos atrás, em que realmente assistíamos ou em casa, ou mesmo no estádio, realmente para assistir o futebol. Então, hoje, muitos jovens assistem uma partida não pelo time, não pelo campeonato, mas realmente porque ele apostou, ou porque ele quer realmente complementar a sua renda. Então, houve uma mudança comportamental desse consumidor. E em relação aos testemunhais, o que você tem ouvido falar em termos de propostas de regulamentação? Existe algum projeto para responsabilizar essas pessoas que emprestam a sua imagem, a sua reputação, a celebridade a esse tipo de atividade? Sim, é um outro ponto muito nevrálgico que a gente precisa tocar e, de repente, daria um assunto especialmente para a gente debater aqui no futuro. Vamos fazer um outro episódio Influenciadores, sobre isso. Influenciadores e a sua responsabilização. Tanto em relação à comercialização de produtos e serviços, como também esses voltados à bet. Então, a gente tem enfrentado isso. A gente emitiu uma nota técnica em conjunto com a Senacom no ano passado e que toca nesse assunto, porque é um assunto relativamente novo na seara da defesa do consumidor. Não é novo, mas ele adquiriu uma outra dimensão. É uma outra roupagem, porque antigamente, né, a gente falava disso, era um caso ou outro. Eu me lembro, o Pelé anunciava, o Vitasay, que era alguma coisa que não tinha, as propriedades anunciadas, então se discutia se era possível responsabilizar. Mas era uma coisa tão teórica, tão, um caso de acadêmico quase. Mas hoje não, hoje a frequência e o alcance são tão grandes que o assunto, a responsabilização das testemunhas, né, daqueles que trazem a mensagem, se tornou um assunto super relevante. E há casos muito sérios, Heloísa, você deve ter acompanhado, e o pessoal que está nos assistindo e escutando também, que há influenciadores que receberam propostas milionárias e se recusaram. E se recusaram. Há aqueles que, infelizmente, aceitaram, e há aqueles, inclusive, que se utilizaram de todo um sistema que já estava com fraude, no telefone, nos aplicativos, induzindo já uma vitória. Só que, na verdade, era um golpe. Então, esse influenciador se utilizava já de um telefone clonado, ou um telefone já com fraude. Para fazer contato direto com as pessoas? Não, para que... ele tinha uma obrigação contratual de fazer lives, e nesse contrato indicava que ele ganhava um percentual também sobre a derrota daqueles apostadores, e ele se utilizava de smartphones e telefones, equipamentos que já induziam uma vitória.
Então, ele fazia lives ao vivo e mostrava uma pseudo-aposta, uma aposta falsa, e que ele, na verdade, não depositava nenhum valor, nenhum recurso, e mostrava que ele ganhava, apostava 50 e ganhava R$ 500. Então, falso, há uma fraude ali, há um golpe, e os seguidores dele seguiam aquele momento, apostavam e infelizmente perdiam dinheiro, porque somente aquele influenciador é que tinha um telefone já com o equipamento indicado para ganhar, infelizmente. Então, esses influenciadores precisam ser responsabilizados, porque eles induziram centenas e milhares de consumidores apostadores e que no final do dia acabaram perdendo dinheiro. A gente está falando de responsabilização civil, né? Da Sim. pessoa ser condenada a reparar os danos sofridos. Mas você acha que também caberia uma responsabilização criminal? Também. Porque a lei penal também prevê. Exato. Né? E alguns Como estão condutas respondendo. típicas. Sim. E alguns já estão respondendo. Mas queria já pontuar aqui que há uma dificuldade também da gente conseguir comprovar isso, porque são lives ao vivo, né? Hoje realmente já conseguimos reduzir isso, ainda bem. Mas há alguns anos atrás eram lives que eram ao vivo e somente naquele momento é que acontecia isso, né? Mas concordo plenamente contigo, há que haver também uma responsabilização criminal desses influenciadores. Muito bem. E o PROCON, para fechar nossa conversa, gostaria de poder conversar muito mais, porque o assunto é inesgotável, né? São vários aspectos. Mas o PROCON está, além de, né, claro, integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas está em parceria com que órgãos ou entidades para enfrentar aí esse assunto? Porque a gente falou da Copa do Mundo e desse caso da Cazé TV, eu não disse, mas enfim, quero lembrar agora que o CONAR atuou, né, e eles de fato mudaram, né, a fórmula lá durante as transmissões, pelo menos foi, num primeiro momento, suavizado, né? Se não foi resolvido, pelo menos foi modificado. O CONAR também é um parceiro de vocês? Como é que funciona? Também atuamos em conjunto, Heloísa. Então vamos. Atuamos em conjunto com o MP, o CAL Consumidor, ali diretamente buscando exatamente, buscando um trabalho em conjunto, porque entendemos que quando o sistema está unido, há uma eficiência maior na proteção do consumidor. Então nós estamos buscando mais parcerias, mas já temos com o CAL Consumidor, olhando essa questão de publicidade abusiva, enganosa. Estamos também trabalhando em conjunto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, especialmente em trabalho para defender o consumidor superendividado. Então, no DECOM, com o NAS, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro tem um núcleo de atendimento ao consumidor superendividado e já conseguimos identificar que, em alguns casos, esse superendividamento também veio de casos, infelizmente, oriundos de apostas e jogos. É difícil, é bom até comentarmos rapidamente sobre isso, às vezes é difícil que esse consumidor nos indique esse ponto, e isso acontece também. O superendividado trazer essa informação. Porque, às vezes, ele tem muita vergonha, Luísa, comportamentalmente falando, de expor a situação dele oriunda de jogos, apostas. Então, é difícil a gente conseguir esses dados. Mas estamos trabalhando em conjunto também com a Defensoria, o CONAR. Não é um superendividado de boa-fé, né? Pois é, exatamente. Então, ele fica com muito receio. E também em conjunto com o próprio Ministério da Justiça, Senacom, temos a nota técnica que foi emitida ano passado e continuamos esse trabalho em conjunto. Então, realmente precisa haver que haja uma união, uma intervenção direta desses órgãos, mas de forma eficiente, planejada, exatamente naquele ponto atuar para que haja exatamente a defesa do consumidor. Muito bem. Flávia, muito obrigada pela sua entrevista. Luísa. Eu vou encerrar agradecendo a sua audiência e convidando nossos ouvintes a acompanharem o programa. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio. Amped convida, toda terça-feira tem episódio novo. Assista, comente, compartilhe.